Dessa vez, Berserk passou todos os limites. Cenas que não precisavam acontecer, choque por choque, construindo cenas grotescas apenas para ser visceral e, no final das contas, apenas transforma a obra em algo bem questionável. 10 momentos que Berserk ultrapassou limites que fazem as pessoas pensarem exatamente essas questões aqui que eu comentei. Embora esse seja o meu mangá favorito, eu sei, muita gente já me disse que não conseguiu ultrapassar no mangá, principalmente do primeiro capítulo, porque sim, essa história abre já causando, e da animação, porque tem alguns que nunca foram pros animes, tá? Que eu vou trazer aqui nesse vídeo. Momentos que a gente para e pensa, Miura, querido, saudoso, amo você e seu trabalho, mas precisava? Vamos comentar sobre isso. É um vídeo um pouquinho polêmico, de cenas extremamente polêmicas e que muitos fãs só da animação nem sabem que existem, algumas delas pelo menos. Se inscreva nesse canal para mais conteúdos como este de Berserk também. E vamos aqui aproveitar que estou usando lapela e uma cadeira aqui tem rodinha para mostrar esta camiseta sensacional, olha aqui com luz vermelha, fica melhor ainda, de Berserk, uma das outras temáticas que a gente tem inspirada nesse universo de Berserk na minha coleção em loja.com.br/Gabi-Xavier. Se você baixar o aplicativo da loja, tem desconto de até 50% e ofertas exclusivas, mas na minha coleção você encontra obras-primas como essa que não tem em mais lugar nenhum. loja.com.br/Gabi-Xavier ou os cards que aparecem aqui embaixo do vídeo, clique em alguma camiseta, vai direto pra minha coleção, aí você encontra todas as maravilhas de Berserk e desses outros universos de animes e mangás também. Obrigada pra quem comprar e bora pro vídeo. Começando pela cena que jamais foi para as adaptações de anime do chamado Arco do Espadachim Negro, o primeiro capítulo do mangá. Gente, esse é um vídeo que vai ter muita censura nas imagens. Editor, muito obrigada, Rodrigo, pelo seu trabalho incrível, porque é meio difícil mostrar mesmo. Para você ver tudo isso na íntegra, vou falar alguns números de capítulos, ou vai estar na tela, mas a verdade é que é difícil, realmente, porque você abre o mangá de Berserk e já tá lá o Guts, o protagonista no rally rola num momento com uma mulher, um negócio meio, né, sexualmente bem evidente, e aí, do nada, aquela mulher vira um bichão gigantesco, assustador, o chamado apóstolo. A história nem te prepara, e aquilo era um apóstolo, e aquela era uma armadilha do protagonista, do Guts, pra matar o apóstolo. Ele se sacrificou, ele entrou ali na situação toda, viveu o momento pra ir acabar com o apóstolo quando ele achava que ele ia acabar com o Guts. Pá, a gente entra na jornada de vingança, que é o que se trata este arco do Espadachim Negro, e da forma mais bizarra possível. O mangá não economiza em mostrar da maneira mais visualmente explícita este icônico momento de abertura de Berserk, e por isso muitas pessoas, de verdade, ao longo desses anos, muitas pessoas falaram pra mim que pegou o mangá, abriu, fechou e foi embora, ou simplesmente tentou ler na internet e já começou de um jeito tão absurdo que não deu vontade de seguir em frente, porque a história não te mostra contexto de nada. Ela começa assim e, de fato, você não tem nenhum passado, background, subtexto, quem é esse cara, quem é esse monstro, por que ele tá fazendo isso, parece só um tipo diferente de hentai. Não era o caso, mas né? Pra muitas pessoas, abrir assim foi só pra chocar. E cá entre nós, eu acho que foi mesmo. Acho que o Miura quis abrir de uma maneira impactante. Dali pra frente, aquilo ali faz sentido. Você busca um contexto, você descobre a jornada de vingança, de trauma, o ódio que o Guts tem por essas criaturas. Mas o negócio do, rally rola, que desenvolve pra morte, foi pra chocar mesmo. Foi pra ser um uau, que coisa louca, né? Vamos combinar. Eu não fugi depois disso, nós fãs enlouquecidos por Berserk, todos permanecemos, mas que é um capítulo divisor de águas ou você continua sabendo o que vai encontrar, ou no começo o mangá já abre falando não é pra você, vai pra outra jornada. Mas tem muitas mais cenas pra gente discutir aqui. Muita coisa, infelizmente, nessa lista vai ter um teor explícito, corporalmente falando. Os personagens não são poupados, nem o protagonista, mas uma das cenas que mais chocou as pessoas também com Berserk, já mais à frente, no finalzinho ali de todo o transtorno do eclipse, a Casca, ela foi abusada, inclusive essa é uma cena que a gente vai comentar. O que acontece? Vem o fruto do que aconteceu. Este filho, esta coisa, um feto, afinal, mal formado que
sai da casca é oficialmente, canonicamente, no guidebook de Berserk, filho do protagonista. Não façam confusão. Mas como Casca, já grávida, não sabendo o que estava, ela foi abusada pelo Fento, já como o Fento transformado um dedo da mão de Deus, um demônio, aquele bebê foi imaculado e também transformado, e um bebê feto meio demônio acaba nascendo dela, uma Casca já fora de si, já irracional pra caramba, e o Guts vê aquilo saindo da casca de quem ele amava, e ele não reconhece como seu filho. Ele pega o que parece um bebê mal formado, inocente, querendo ou não, ele tá com medo, claramente com medo, e ele quase esmaga, acaba o seu próprio filho. E, gente, isso já é chocante quando você sabe o que acontece depois, quando você já leu o mangá e você sabe que é filho do Guts, mas mesmo sem saber, o Miura construiu de tal forma que você enxerga aquele bichinho, aquela coisa que é nojenta e é feita pra ser nojenta, sofrendo com medo, incapaz de se defender aparentemente do próprio pai, que ele não tava nem tentando fazer mal a ele. Ele tava ali querendo ficar junto de papai e mamãe, mas era uma criatura, querendo ou não, imaculada pelas trevas, que atraía as trevas, que dava uma sensação no Guts, o quê? De bicho que ele tinha que destruir, e aí deu nessa cena bizarra. Mas nesse caso, eu acho que narrativamente tinha que acontecer, porque tem todo o desenrolar, principalmente a partir do arco da Torre da Convicção e depois de tudo que vai acontecendo com Casca, Guts, Criança da Lua, e tudo gira em torno deste momento também, do Guts evoluir de alguém que tinha pavor dessa criatura até entender que ele foi ajudando a Casca em certos instantes, que parecia não ser tão inimigo assim. Opa, é meu filho, que coisa, né? Faz parte, mas que é bizarro, é. Terceiro momento, e um dos mais bizarros, que tem vídeo neste canal falando sobre este arco. Aqui não tá em ordem de piores, tá? Porque senão esse aqui tava no topo. Esse aqui é um arco chamado de Arco das Crianças Perdidas. As cenas em que a gente vê a apóstolo mais nova dessa história, Rosine. O modo de atuação dessa menina que reúne uma maldade que ela incorporou como apóstolo, que ela abraçou, e a inocência de uma criança, isso transforma essa parte da história em algo extremamente bizarro, para dizer o mínimo. Rosine começa a capturar crianças do mesmo vilarejo do qual ela veio e transformar essas crianças em casulos, em elfos, para viverem juntos dela. Não apenas transforma criancinhas em protótipos de demoninhos, mas essas crianças, através da sua ordem e liderança, elas começam a mimetizar o que ela, Rosine, acredita que é o mundo adulto. Gente, é um show de horrores. Eu não sei como isso vai entrar pra tela, mas essas crianças, elas brincam de guerra, só que elas brincam de guerra tal como Rosine imaginaria uma brincadeira de verdade, porque agora eles podem. São criaturas mágicas, e na brincadeira de guerra, os elfinhos crianças se matam, se dilaceram. E não só isso, eles fazem um ataque adulto. Sabe o que é o ataque adulto? É isso mesmo que você tá pensando. Utilizar os seus ferrões pra... É, isso aí mesmo. Uns nos outros. E já não tá muito ruim? É. Ainda existiu um momento em que o Guts, no seu arco do espadachim negro, cheio de ódio, ele vai atrás da Rosine, não pra salvar a menina que era amiga da garota que ele em tese talvez precisaria ajudar, não pra salvar as crianças, ele vai pra acabar com todos aqueles pequenos símbolos de maldade, sem salvação. A gente vê uma chacina, que até a Rosine, uma apóstolo, fica chocada. Que monstro é esse? E ele faz como monstro. Ele vai pra cima das crianças, e das crianças que não tinham sido transformadas ainda nos casulos, picota todos. É sangue pra toda parte, até ele conseguir eliminar também a Rosine. E este é um dos arcos que eu acho que nunca vão pra tela de nenhum anime, de nenhuma adaptação, nem live action, porque, sério, é complicado demais. A metade dessa lista aqui eu acho que nunca vai pra uma adaptação. Inclusive, este momento da Caverna dos Trolls. Na Caverna dos Trolls, quando o Guts já estava formando o seu novo grupo ali, novo bando dele de pessoas felizinhas, a Casca ainda muito perdida, eles adentram no chamado Qliphoth, se é que eu sei falar isso, nunca soube. Uma dimensão sombria em que criaturas ruins como Trolls habitam, o oposto do que seria uma árvore da vida, em conceito neste universo. E dentro dessa Caverna dos Trolls, ou no Qliphoth, a gente encontra os Trolls. E lá
Farnese e Casca são raptadas pelos Trolls e através do olhar delas a gente vê o que esses Trolls faziam para se reproduzirem, para nascerem novos Trolls. Aí elas engravidam e esperam a gestação? Não. Do nada, mulheres que foram abusadas se aproximam das duas que foram capturadas e elas sentem uma dor absurda. O ventre dessas mulheres abusadas começa a rasgar. Porque rasgando o ventre, lá de dentro sai um Troll. E assim, não apenas pela maldade, não apenas pelo abuso, eles conseguem, desta forma, nascerem de novo. Darem origem a novos Trolls, se reproduzirem. É grotesco, é bizarro. E esta parte da história, muitas pessoas realmente não veem um porquê. Porque você vê muitas cenas de abuso acontecendo, as mulheres, de novo, desnudas, num contexto explícito, e é pura maldade. Eu entendo que o Miura quis construir foi um universo em que se explica que essas criaturas, elas não têm qualquer chance de serem boazinhas. O próprio conceito de como elas nascem é o puro mal. Então elas vêm da maldade, elas vivem na maldade e elas proliferam maldade. Mas muitas pessoas também não têm estômago para esse momento da história e criticam até hoje o que é feito na Caverna dos Trolls. E por que não falar daquele que gosta de diversão, excitação? Tem um vídeo nesse canal também falando só sobre Wilde. O personagem que todo mundo concorda que também nunca vai ser adaptado, que a parte em que ele aparece já foi adaptada mais de uma vez e ele foi totalmente cortado. E olha que eu acho que ele era importante não pelo ser horrível que ele era, mas pelo como ele interferiu em algumas coisas na jornada que deu no Eclipse, inclusive. Mas o Wilde é aquele que tem um grupo, os Cachorros Negros, que eles são especialistas em, de novo, pegarem mulheres, abusarem, picotarem e usarem nos seus estandartes. O que o Wilde mais gosta é de violência absurda, violência extrema, e quando ele fala excitação é porque sim, ele abusa das mulheres. E não apenas abusa, mas depois tem uma perna, um tronco, um pedaço de mulher ou uma mulher inteira morta que foi abusada enquanto eles vão pra frente de batalha. Tem um vídeo aqui no canal falando só sobre o Wilde e todo esse trecho cortado, 100% censurado nos animes de Berserk. Recomendo que vocês vejam caso tenham curiosidade, mas é de novo mais uma coisa extremamente explícita em que Berserk foi longe demais. Eu tô olhando aqui a minha lista e basicamente o que o Miura ultrapassa limites é na mesma temática, ele só vai variando os personagens. Então, pra ser um pouco equilibrado, bora falar de protagonista? Que a gente poderia colocar aqui de bônus nessa lista, que ele inclusive já nasce de uma cadáver, de um corpo que tava lá enforcado, ou seja, já começa um negócio bem pesado na jornada do Guts. Mas não é só isso. Guts, encontrado embaixo desse cadáver, foi criado por um grupo de mercenários e apesar do seu pai adotivo Gambino não ter dado nenhum amor paternal, ele considerava aquela uma figura paterna, sua figura paterna. A mãe, que lhe deu carinho, acabou morrendo muito cedo de doença, e aos 9 anos, o cara que era o que restava do que ele considerava uma espécie de família, vende o Guts por 3 moedas de prata, segundo o abusador do Guts disse pra ele, no momento em que Donovan, um cara gigantesco, vai pra cima do garotinho pra abusar dele. Infelizmente, necessário na narrativa se a gente considerar que isso criou vários traumas e talvez o primeiro despertar da besta interna do Guts, coisa que é trabalhada na história até hoje, mas que é bizarro, que é grotesco, que foi pra além de todo o limite aceitável. Isso foi uma criança vendida pelo próprio pai adotivo. Péssimo. E essa é uma história que, principalmente no arco da Torre da Convicção, reúne muito desse contraste de religião e heresia, e o auge da heresia talvez nesse arco é o culto herético, por o qual Casca acaba sendo arrastada, já naquele estado meio não sabendo o que está acontecendo com ela, e neste culto herético está acontecendo uma enorme orgia. Não apenas isso, essa orgia acaba atraindo outras criaturas, espíritos muito complicados. O próprio líder deste culto, dessa celebração, ele é transformado no que foi chamado de um pseudo-apóstolo, porque um apóstolo ovo do mundo perfeito, ele transformou este cara em um bode que mimetiza um apóstolo, ele virou uma criatura monstruosa, e essa criatura monstruosa, pra variar, tenta atacar a Casca, porque quando a Casca ela é levada para entrar nesse culto, parte do ritual era se envolver de fato com o líder daquela galera, só que o líder daquela galera agora é um bode monstruoso que tem um falo que parece uma serpente, coisa que também Berserk, Miura, por quem? Acontece demais, Berserk. Mas
ela não é abusada, porque chega Guts e vai triturando quem ele precisar no caminho pra conseguir salvar a casca daquilo. Mas a cena em si se transforma num misto de, orgia com violência, com criaturas bizarras se transformando, e é um show de sangue que o Wilde aprovaria. O Wilde acharia esse cenário sensacional. Saindo um pouquinho desse tema, finalmente, vamos falar da cena que mais é comentada historicamente de Berserk. O eclipse, mas a parte em que a gente perde toda a galera do bando do Falcão. Aqueles personagens que, especialmente no mangá, a gente se aproximou tanto, aprendeu a gostar e um atrás do outro vai perecendo contra aqueles apóstolos, servidos, de bandeja pelo seu líder que eles tanto admiraram e que lutaram para resgatar agora há pouco, logo ali. E eles vão morrendo, cortado no meio, perdendo cabeça, triturados, sacrificados, mastigados por monstros, bestas, apóstolos que eles nem sabiam que existiam. É um dos momentos que você realmente, como fã de Berserk, assistindo ou lendo pela primeira vez, principalmente no meu caso, que viu o anime de 97 e não sabia que isso ia rolar, é um choque, é uma ruptura, de fato. Você é confrontado com a realidade de que você amou tantos personagens e não só um acabou de te decepcionar quando você tava naquele auge do ápice de caramba, resgataram o cara, o Griffith, agora vai dar tudo certo. Não, ele tá destroçado, de repente não, ele vai acabar com todos os amigos dele e ele acabou um atrás do outro, só sobrou o Guts. E a casca, mais ou menos, o Rickert não tava lá, ainda bem, mas dos que estavam, sobrou quase ninguém. Quando a gente tá no fim disso tudo, sério, que o Judô se sacrifica, ele já ia morrer de qualquer jeito, mas que ele se sacrifica pra salvar a casca, e na hora final ele deixa claro que sempre amou ela, o meu coração se destrói todas as vezes que eu vejo essa cena. O eclipse é pra acabar com a gente. Isso o Miura fez de caso pensado, já sabendo que pra criar aquele espadachim negro, porque pra quem não sabe, o conceito do cara cheio da vingança de ódio surgiu primeiro. Depois ele criou o porquê. Então ele já sabia que tinha que ser algo pesado. E Miura, você caprichou. Destruiu não só o Guts, o seu protagonista, mas todos os fãs de Berserk também. E antes de falarmos do auge do eclipse, o auge negativo, vamos dizer assim, bora falar de outra cena que dessa vez envolve animaizinhos, o que é bem complicado. Não é nem o troll, é um animal mesmo, animais, no plural. Farnese, ela era líder de um grupo de cavaleiros da Holy See, uma igreja no arco, de novo, da Torre da Convicção, em que a gente vê esse contraste dos fanáticos contra o grupo do Guts a partir de certo momento, principalmente, eles que estavam lutando contra criaturas das trevas, e a Farnese era uma personagem que ela misturava um fanatismo que escondia um desejo, luxúria, coisas que ela reprimia dentro de si e transformavam ela numa pessoa até mesmo muito amarga, vingativa, e ela virou tudo isso contra o Guts, uma figura que despertava nela sentimentos que ela não queria ter. E o que acontece num momento desse arco com ela é o seguinte: ela está se punindo sem camisa numa tenda, porque ela não queria sentir as coisas que ela sente, e ela acredita, por intuitos religiosos, por qualquer coisa que ela justificasse para si mesma, que a punição era a melhor forma de bloquear seus sentimentos. E aí ela acaba sendo raptada pelo Guts como uma defesa para sua escapatória, porque ele estava preso pelo seu grupo de cavaleiros da igreja ali naquele acampamento. Ele leva a Farnese na fuga, e nesta fuga, Guts, que atrai espíritos malignos, e o que esses espíritos malignos fazem? Possuem cachorros que estavam atrás deles, que começam a ir pra cima da menina, que já estava e continua sem camisa, então tá ela, essa cena toda com os peitos lá, os negócios tudo de fora. E aí, quando o Guts está lutando contra esses cachorros, o que já é pesado o suficiente, porque possuídos por espíritos ou não, são cachorros sendo degolados, pra mim isso é bem pesado, a Farnese, caída no chão, olha pro lado, e quem tá possuído é um cavalo que vai indo pra cima dela e lambendo o rosto dela. E que bom que o Guts, na hora, olha, ativa o gatilho, ele lembra da cena que a gente vai falar daqui a pouco, da casca no eclipse, e ele acaba com o cavalo. Mas traumatizou Farnese, e não sei vocês, mas me traumatizou também. Não mais apenas que a última cena que fecha esse vídeo, que é o eclipse, mas dessa vez quando Fento, agora Fento, ex-Griffith, se aproxima da casca, ou melhor, já aparece com ela completamente desnuda, e ele faz questão de abusar dela explicitamente na frente do Guts. E numa mistura de sangue de um olho e trauma naquele que ele conseguia enxergar, Guts passa sem dúvidas pelo pior momento da sua vida. E essa cena, gente, entre tantos abusos que foram citados nesse vídeo, que aparecem no mangá,
ou no anime. Essa cena é a mais explícita de todas nesse sentido, em que movimentos, sons, closes, tudo aparece evidente. Você não tem como fugir de praticamente sentir aquele desespero, a agonia do Guts, porque não só ele tá sendo forçado a assistir aquele abuso de uma personagem tão querida, mas a gente também. A gente é forçado a experienciar aquele momento e, sinceramente, é nada, nem um pouco agradável. Dizem que o Miura se arrependeu da forma que ele construiu. Infelizmente, o acontecimento em si foi muito importante, mas a forma que ele idealizou para mostrar não apenas chocou, mas fez com que muitas pessoas interpretassem errado. Até hoje, muitas pessoas acreditam que a Kasuga estava gostando do que aconteceu ali. A mulher que teve trauma, a mulher que ficou quebrada de uma maneira praticamente irreparável, ela sofreu muito, exatamente porque na sua frente existia uma confusão do cara que ela admirava, que ela já amou, e quem estava produzindo feridas profundas dentro do seu ser, para além do físico, que também estava acontecendo. Com isso, a gente encerra essa lista dos momentos em que Berserk foi longe demais. E se eu disser pra você que tem muitas mais cenas e momentos que poderiam ter entrado aqui, é porque tem. Comente aqui embaixo o que você acha, se Berserk realmente ultrapassou limites em algumas ou alguma dessas cenas, ou todas, quem sabe, e deixa aqui embaixo mais comentários e temas que eu posso trazer dessa obra que eu amo tanto e eu sei que vários de vocês também. Não esqueçam de acompanhar outros vídeos que tem mais específicos sobre esse tema numa playlist só de Berserk aqui no canal, e a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!